Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, que é a Palavra de Deus, no caderno de 2 Crônicas, no capítulo 1, e nós vamos ler o verso de número 7. Diz assim a palavra do Senhor: naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e propôs: pede o que desejas, que eu te concedo. E Salomão considerou diante de Deus e disse: foste muito bondoso e misericordioso com meu pai Davi, e me fizeste rei em seu lugar. E o Senhor Deus confirmou-se agora a tua promessa feita ao meu pai Davi, pois me tornastes rei sobre um povo tão numeroso quanto os grãos da poeira da terra. Sendo assim, Senhor, dá-me sabedoria e conhecimento, para que eu consiga governar essa nação com justiça, pois quem é capaz de liderar este teu grande povo? Então Deus afirmou a Abraão: visto que é precisamente esse o teu desejo do teu coração, e não rogaste nem por riqueza, nem por bens, nem por honra, nem a morte dos teus inimigos, tampouco pedistes longevidade, mas suplicastes por sabedoria para ti e conhecimento, a fim de ser capaz de julgar corretamente o seu povo, ao qual constituir rei. O verso 12 diz assim: receberás sabedoria e conhecimento, e também darei riquezas, bens, honra e glória, como nenhum rei teve antes de ti, nem homem ilustre algum possuirá depois de ti. Amados, Davi estava chegando ao final do seu reinado, e uma certa feita, Davi chamou o seu filho, que ainda era criança, ainda tinha 12 anos. Está em 1 Reis, capítulo 2, verso de número 2, Davi diz algo a Salomão. Davi diz assim: Salomão, seja homem, ou seja firme, seja honesto, seja íntegro em todas as coisas que você fizer. E quando Salomão recebe a coroa para ser rei sobre o povo de Israel, isso por volta de 970 anos antes de Cristo, Salomão, diante dessa empreitada, diante desse desafio, ele ainda tinha cerca de 12 anos, muito criança. E Salomão, ouvindo aquilo que o pai disse, ele vai até o Senhor para falar com Deus, para consultar a Deus, para receber a proteção de Deus, para receber o direcionamento de Deus. E Deus fala assim: meu filho, o que é que você quer? Deus aparece a Salomão em sonho e diz assim: meu filho, o que é que você quer? Pode pedir, que eu vou te dar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se Deus chegar a você e perguntar a você o que ele perguntou a Salomão, e ele dissesse: meu filho, o que é que você quer? Eu quero te dar. O que é que você iria falar para Deus? O que é que você haveria de pedir ao Senhor? Certamente teriam tantos pedidos, verdade? Certamente ia pedir carro, moto, não sei o quê, tantas coisas. Deus, eu estou precisando de um emprego melhor. Deus, eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo. Salomão fala assim para o Senhor: Senhor, eu preciso de uma coisa. Eu preciso que o Senhor me dê sabedoria.
sabedoria. Querido, você pode ter muitas coisas, pode ter muitos bens, pode ter muita riqueza, pode ter um bom trabalho, mas se faltou sabedoria, certamente todas as coisas vão para o ralo. Pode ter uma família maravilhosa, mas se não tiver sabedoria, certamente a família vai estar dispersa. Mas quando se tem sabedoria, certamente vai adquirir grandes coisas. Eu não sei se você está ouvindo o que eu estou dizendo. Em Tiago 4:3, a palavra do Senhor diz assim: você não tem me pedido. E quando você chega a me pedir, Deus falando, e Deus fala comigo e com você, e diz assim: quando você pede, você tem pedido muito mal. Você tem pedido coisas muito pequenas, e coisas que na verdade não vão te edificar. Peça, mas peça ao Senhor com sabedoria. Quando nós entendermos isso, nós vamos aprender, na verdade, a governar a nossa vida. Nós vamos aprender a governar o nosso tempo. Nós vamos aprender com sabedoria, a governar as palavras que saem da nossa boca. Vamos aprender a governar os nossos pensamentos. O que é que estamos pensando? Por que é que estamos pensando determinadas coisas? Muitas vidas estão frustradas, e pessoas até esforçadas. Pessoas que dizem assim: olha, eu tentei, eu dei o melhor de mim, eu fiz tudo o que pude, mas não deu certo, não funcionou. Estava lendo esses dias que a maioria das empresas que abrem, ou 70% das empresas que abrem, as suas portas fecham em menos de um ano. Por que é que fecham? Por que é que as coisas não acontecem como você gostaria que acontecesse? Será que realmente não tem faltado esse negócio chamado sabedoria? Será que nós temos buscado de Deus essa coisa chamada sabedoria? Será que temos humildade o suficiente para nos aconselharmos com pessoas íntegras, pessoas corretas, honestas, sérias? O caderno de Provérbios, capítulo 11, verso de número 14, diz que um conselho restaura, um conselho é capaz de restaurar uma nação. Aliás, a nossa nação está precisando de restauração. Talvez aqueles que detêm o poder não estão sendo aconselhados ou não querem serem aconselhadas. Mas eu quero saber em relação à sua vida. Jesus nos dá instruções tão poderosas. Jesus nos ensina que nós precisamos sermos aconselhados, andar ao lado com outras pessoas, ouvirmos coisas preciosas. Aliás, nós temos a palavra de Deus, nós temos o caderno de Provérbios de Salomão, que é um verdadeiro tesouro para a nossa vida. Por que é que não lemos? Porque às vezes não descobrimos ainda esse tesouro. Não recebemos ainda esses ensinamentos tão preciosos. Às vezes deixamos de contar com a experiência daqueles que são mais experientes do que nós em algumas situações. Eu não sei se estou sendo claro. Por isso Jesus mandou que os seus discípulos fossem de 2 a 2.
Não disse aos seus discípulos para um vai para um lado, outro para o outro. Mas de 2 a 2. Certamente eles iam conversando pela estrada. Iam trocando conhecimentos. E conhecimento traz sabedoria. Conhecimento é a informação que nós necessitamos para administrarmos bem a nossa vida. E eles iam 2 a 2, conversando, relatando as suas experiências de vida, um aprendendo com o outro. E certamente quando eles chegavam ao final da sua missão ou da sua jornada, eles estavam mais sábios. Sabe, querido, quando andamos com pessoas sábias, nós melhoramos os nossos conhecimentos. Com quem é que você tem andado? O que é que você tem ouvido? O que é que você tem aprendido? Aquilo que você tem aprendido certamente precisa ter uma utilidade, ter uma função. Senão não adianta. Por isso que a Bíblia diz que Jesus, Ele é a luz do mundo. A luz, querido, a luz é conhecimento. Por isso que quando alguém entra na escola e começa a aprender, e está ocupando as cadeiras de uma escola, ele se chama aluno. Aluno é aquele que ainda não tem a luz, está recebendo a luz do conhecimento. Jesus é a luz do mundo. Se você pegar o caderno de Gênesis, capítulo 1, verso de número 3, quando Deus está criando todas as coisas, a primeira coisa que Deus criou foi a luz. Ele disse assim: haja luz. A falta de conhecimento é trevas. E aquele que anda nas trevas certamente bate com a cara na parede. Aquele que falta luz na sua vida, a luz do conhecimento, a luz da sabedoria. E o que é sabedoria? Sabedoria é o entendimento, é o discernimento, para que você saiba que rumo você vai tomar. Isso é conhecimento, isso é sabedoria. Você está sabendo para que lado você vai e onde você vai chegar. Por isso nós temos uma coisa chamada discipulado. Discipulado é algo tão maravilhoso, porque discipulado nós aprendemos, às vezes com pessoas simples, mas pessoas que têm uma experiência com Deus, e que nos ensina coisas tão poderosas. E quando adquirimos sabedoria, nós também aprendemos a planejar a nossa vida. Talvez o que esteja faltando na sua existência até os dias atuais seja uma coisa chamada sabedoria para planejar. O caderno de Mateus, capítulo 5, ou melhor, o caderno de Lucas, capítulo 14. Dê uma olhada comigo, por favor, Lucas, capítulo de número 14, verso de número 31. Lucas 14, 31 diz assim: ou melhor, vou ler um pouco antes. Vou ler o verso 28. Lucas 14, 28 diz assim: porquanto qual de vós desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e se calcula o custo do empreendimento e avalia se tem os recursos necessários para edificar. Às vezes tem ouvido e visto pessoas que começam a caminhar na vida e dizem assim: lá no final tudo dá certo. Não é bem assim. A vida não funciona dessa forma. Olha, depois a gente dá um jeito, querido. Essa não é a postura de um homem e de uma mulher de Deus. Nós precisamos estar conectados àquilo que o Senhor nos ensina.
E o verso de número 29 diz assim: e não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que a contemplaram inacabada acabem zombando. Está vendo? Começou a construir, mas não deu conta. Queria fazer algo, mas faltou sabedoria para se preparar, para buscar o conhecimento. Não se formou, não se preparou, não calculou, mas nós temos a oportunidade de mudar a nossa vida, de recomeçarmos. Deus nos dá, irmão, essa possibilidade de recomeçarmos. Verso 31 diz assim: e ainda, qual o rei que, pretendendo partir para a guerra contra outro rei, não assenta primeiro para analisar com os 10.000 soldados se poderá vencer aquele que vai enfrentar com 20? Se chegar à conclusão que não poderá vencer, enviará uma delegação para negociar, para conversar, para propor uma situação de paz. Deixa eu falar algo precioso com você. Onde é que você pode recomeçar? Onde é que você deve reestruturar a sua vida? O que é que a palavra de Deus nos instrui? Onde você poderá reiniciar, recomeçar a sua história? Lá dentro da sua casa. Será que você ouviu o que eu disse? Você pode recomeçar a sua história, mudar a sua vida, começando a partir da sua casa. Do tratamento em relação à sua esposa ou ao seu esposo. Em relação aos seus filhos. Malaquias 4:6 nos ensina que os pais estão desconectados dos filhos, marido desconectado da esposa e vice-versa. Temos esquecido as nossas responsabilidades enquanto pai, enquanto mãe, de trazermos ensinos para os nossos filhos e para restaurarmos a nossa vida. Nós precisamos de uma coisa chamada sabedoria. Por isso que Salomão chega diante de Deus e diz assim: Senhor, eu preciso sabedoria. E Deus falou assim: você pediu bem. Porque você pediu sabedoria, eu vou te dar sabedoria, vou te dar honra, vou te dar riquezas. Vou te dar poder, diz o Senhor. Sabe, queridos, quando nos falta sabedoria, nós acabamos perdendo os nossos filhos para a internet, acabamos perdendo os nossos filhos para os traficantes, acabamos perdendo, porque faltou sabedoria, faltou compromisso, faltou responsabilidade. Mas quando temos sabedoria, nós aprendemos, eu quero que você ouça a minha voz, nós aprendemos a imprimir no coração dos nossos filhos o que é a palavra de Deus. Nós aprendemos a imprimir no caráter dos nossos filhos os princípios cristãos. Nós aprendemos a ensinar aos nossos filhos o que verdadeiramente é ser um discípulo. A Bíblia diz: ensina os teus filhos, ensina as suas crianças no caminho que elas devem andar. Certamente que quando elas crescerem, elas não vão se desviar desses caminhos. Eu quero que você me ouça.
E é exatamente por isso que a gente vem à casa do Senhor. É por isso que você ouve a palavra do Senhor. É por isso que nós recebemos os ensinamentos, que não é um ensinamento meu, mas é um ensinamento da palavra de Deus. Talvez você esteja bem no seu casamento, mas você diz assim, mas tem algumas coisas que precisam ser restauradas, não é verdade? Sempre tem alguma coisa para ser restaurada. Eu quero dizer a você que esse é o tempo de você restaurar o seu casamento. Querido, esse é o tempo de você restaurar. Preste atenção, o diálogo com os seus filhos ou com os seus pais. Esse é o tempo de você estar fazendo exatamente o que diz Malaquias 4:6, que vai chegar um tempo em que o coração dos pais estariam sendo conectados novamente aos corações dos filhos. Para quê? Porque quando o coração do filho é reconectado ao coração do pai, o próprio Deus vem e se encarrega de sarar a nossa terra, se encarrega de restaurar os nossos relacionamentos. E é por isso que a gente vem à casa do Senhor, é por isso que a gente está na igreja, onde se ensina a dimensão do amor, a dimensão do perdão, a dimensão daquilo que Deus pode realizar nas nossas vidas. Eu não sei se estou sendo claro. Por que é que a gente precisa vir à igreja? Por que é que nós precisamos trazer os nossos filhos à casa do Senhor? Porque a igreja, ela não foi criada por homens, ela foi criada pelo próprio Jesus. O próprio Jesus, ele diz assim, eu estou criando. Sobre uma palavra de Pedro, ele diz assim, sobre esta rocha, que é a palavra que Pedro falou com Jesus, ele diz assim, sobre esta rocha estarei edificando a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja é lugar de proteção, é onde nós aprendemos, é onde nós buscamos sabedoria da parte do Senhor. Eu não sei se estou sendo claro. E no verso de número 12, Deus volta a falar com Salomão, você receberá a sabedoria, o conhecimento. E Deus diz assim, porque você terá sabedoria, eu te darei riquezas, bens, honra, glória, e nunca houve um rei, nem antes nem depois de você, que terá tamanha sabedoria. Eu quero voltar à pergunta inicial. Diante do Senhor, o que é que você pode, o que é que você deve pedir ao Senhor? Aprenda isso e coloque isso em prática na sua vida. Coloque a mão sobre o seu coração, onde você se encontra. Pai, nós te adoramos. Nós bendizemos o teu nome, Senhor. Nesse dia de hoje eu quero apresentar cada homem, cada mulher que está ouvindo essa palavra. A tua palavra, ó Deus, ela não poderá voltar vazia, mas ela está cumprindo um propósito. Pai querido, que sejamos melhores, que sejamos pais e mães, filhos, trabalhadores, funcionários, que sejam sábios em todas as circunstâncias das nossas vidas. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus.